Senador Alessandro Vieira, obrigado por estar ao vivo aqui nos estúdios da TV Atalaia. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, prazer estar aqui. Conte-nos os bastidores, como é que o senhor conseguiu cavar a sepultura, enterrar e jogar a terra na PEC da blindagem? Muito trabalho e muito importante é a mobilização do povo brasileiro, né? O povo brasileiro entendeu a gravidade daquela PEC. A PEC da blindagem, ela fazia basicamente uma proteção total contra qualquer investigação de qualquer tipo de crime para os políticos. Deputados federais, senadores, deputados estaduais, distritais e até presidente de partido. E aí você tem, Fábio, você que tem uma vida na política já longa, entre 88 e 2001 a gente tinha uma regra parecida. A consequência foi que nesse período a gente tinha mais de 300 tentativas de investigação por crime grave, homicídio, estupro, tráfico de entorpecentes, muitos casos de corrupção e só um investigado de 300. Quando mudou a regra, a quantidade de investigados estourou. Você passou a ter uma série de parlamentares importantes, inclusive, presos em operação porque cometeram crimes graves. A turma que comandou esse processo na Câmara dos Deputados é aquela turma que está com muito medo de cadeia, porque tem muita investigação em andamento por conta de emendas, por conta do orçamento secreto. Esses crimes do INSS, que eles estouram em parlamentares também, em políticos, não tenha dúvida, isso aí vai cada vez mais aparecer na CPMI que está em andamento. E ao momento que eles estavam fazendo lá a votação, já estava no plenário do Senado alertando, isso aqui é um problema, isso é uma bomba, isso é uma vergonha, não vai dar certo. Depois que eles aprovaram, o presidente da CCJ, que é o senador baiano Otto Alencar, entrou em contato comigo e me designou como relator. E desde o momento inicial, a minha posição já era clara, o trabalho era para mostrar que era inconstitucional, era antijurídica, era uma vergonha para o Brasil. E foi o que a gente fez um relatório muito técnico, mostramos detalhadamente todos os riscos que você tem de abrir as portas mais ainda da política para o crime organizado brasileiro, as facções criminosas que estão muito perto da política, ingressando na política, e conseguimos fazer o convencimento dos colegas, né? Mesmo aqueles que têm um apego a uma narrativa, a um confronto com o Supremo, eles compreenderam que aquela não é uma ferramenta necessária. Aquilo ali foi uma PEC desenhada para proteger bandido. Se você quer proteger o discurso do parlamentar, a Constituição que nós temos já está aí, ela funciona perfeitamente. Você se refere, por exemplo, ao senador Sérgio Moro, que insistiu em apresentação de emendas. O que é que ele estava propondo nessas emendas? Sérgio Moro, Carlos Portinho e depois Magno Malta apresentaram emendas basicamente no sentido de que os crimes contra a honra, eles chamam crime de opinião. Crime de opinião não existe. Na lei brasileira não tem que ter uma opinião, não é crime. Existe crime contra a honra, calúnia, injúria, difamação. Você ofender as pessoas. E eu mostrei também no relatório, no voto, que os casos que nós temos, hoje nós temos 40 parlamentares mais ou menos que respondem a processo por esse tipo de crime. Desses casos, a imensa maioria são de fatos que realmente não tem nenhuma conexão com o mandato. A gente tem um caso de 2 deputados que chamaram uma deputada federal hoje ministra, que é a Gleisi Hoffmann, de prostituta. Como é que isso aí é exercício de mandato? Claro que não é. Então, mas mesmo assim, Fábio, foi o que eu mostrei para eles, se for o caso da Casa Parlamentar entender que é para suspender esse processo, suspende. Já está na Constituição. Então não tinha por que inventar a roda, nada. É muita desculpa hoje no Brasil. Hoje é muita gente no Brasil que dá desculpa para não trabalhar. Entra na política, não tem preparo, não tem coragem, entra com o rabo preso e não faz nada. Mas inventou uma desculpa, é o Supremo malvado que não me deixa fazer nada. Eu venho provando a cada dia que não tem negócio de ninguém deixa fazer não. O cara que pede vota ao povo, ocupa um mandato, você já ocupou e vai voltar em breve, com fé em Deus, tem que ter coragem para fazer as coisas. Aliás, eu vi falas suas, inclusive na imprensa nacional, quando você disse o seguinte: talvez nenhum senador, nenhum parlamentar tenha feito tanto enfrentamento ao Supremo quanto você. Exatamente. Em 2019 você propôs a CPI da Lava Toga. Exato. E você disse: olha, eu fiz enfrentamento ao Supremo e não respondo processo. O Supremo não me perseguiu em nada. Não, é claro que eles não gostam. Isso é óbvio, né? Ninguém gosta de ser confrontado. Mas ao mesmo tempo, eu pedi CPI, eu pedi impeachment, eu votei contra a indicação de ministro e eu sempre faço minhas coisas olhando no olho de voto aberto. Votei contra 2 indicações de ministro, votei contra 1 indicação de Procurador-Geral da República e fiz esses pedidos todos, de impeachment e de CPI. Voltei a assinar esse ano um pedido de CPI que apelidaram de Vaza Toga, que é uma CPI encabeçada pelo Expedião Amin, senador de Santa Catarina,
Porque eu entendo que qualquer coisa e qualquer pessoa pode e deve ser investigada. Ninguém está acima da lei no Brasil. Então, essa PEC acabou, arquivou essa, ninguém fala mais nela. Acabou. A gente conseguiu a unanimidade da declaração de inconstitucionalidade. 26 a 0. Com esse placar, não cabe recurso, não cabe choro, não cabe vela, não cabe nada. Acabou esse assunto. A gente sabe que essa é uma luta permanente. De um lado, o Brasil querendo diminuir a impunidade, do outro, uma elite, um grupo querendo aumentar a impunidade, porque eles cometem crime quase que todo dia. Então, quanto mais o povo prestar atenção, melhor vai ser o resultado. Quando você tem povo na rua, mobilizado, e liderança política que sabe o que está fazendo, o resultado aparece. Alessandro, um outro assunto polêmico também. Anistia. Está lá o Paulinho da Força, novo relator. Qual é a sua opinião, você que acompanha os bastidores? Sim. Vai ter anistia ou vai ser só diminuição da pena? O Paulinho está defendendo que o próprio ex-presidente Bolsonaro tem uma diminuição da pena. O Congresso pode diminuir pena? Pode, o Congresso pode, o Congresso faz isso várias vezes. Né? O Congresso pode aumentar pena, o Congresso pode diminuir pena, na medida em que mexe nos tipos penais. Quando aumenta a pena, não retroage. Quando diminui pena, retroage. Então, tecnicamente, é possível. Já a anistia, você vai ter uma discussão muito longa. Se é possível ou não fazer anistia para crimes contra a democracia. Porque a democracia é um valor pétreo, basilar, imutável do Brasil. E quem atenta contra isso, a priori, não pode ser objeto de anistia. No passado, antes da Constituição atual, nós tivemos anistias, pelo menos uma meia dúzia de anistias ao longo da nossa história. O que eu defendo, e faço isso, minhas coisas sempre pública, aberta, por escrito, para as pessoas poderem conhecer e criticar ou concordar. Em março, eu apresentei um projeto de lei que mexe nas penas. E mexe também no processo, porque eu entendo que esse processo não é só o processo de Bolsonaro. Todo mundo só olha assim, Bolsonaro. Tem umas 2.000 pessoas processadas com esse negócio. Esses processos, na minha visão, não foram bem feitos, vários deles têm problemas, e você tem que separar a situação de quem estava no dia 8 jogando pedra numa janela ou no meio da multidão, e quem passou 2 anos pensando em ficar no poder mesmo contra as eleições, porque são situações diferentes. O cara que botou uma bomba num caminhão-tanque cheio de combustível para explodir um aeroporto, ele pode ser anistiado? Não tem como. Então tem uma discussão grande para fazer aí, mas nada disso avança porque a família de Bolsonaro e seus apoiadores mais próximos, eles querem uma anistia total para qualquer crime de 2019 até agora. Isso não vai acontecer. Não vai passar, não tem como passar. Então, quando e se a Câmara dos Deputados votar alguma coisa, o Senado vai sentar e vai apreciar. E eu estou entre aqueles que defendem que sim, tem que revisar os processos, sim, tem que fazer uma separação. Anistia não, porque na minha visão você teve cometimento de crime. De fato, isso é confessado. O próprio presidente Bolsonaro, no seu depoimento à Justiça, acompanhado por excelentes advogados, ele reconhece. Sentei com a turma para discutir o que a gente pode fazer para não entregar a cadeira para Lula. Pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser um estado de exceção, como é que é? E os militares não toparam fazer. A discussão de base no Supremo, técnica, é: isso já configura um golpe ou não configura um golpe? Mandar uma equipe da ABIN acompanhar ministro do Supremo, e tendo por trás disso um plano para matar o ministro ou para sequestrar o ministro, é tentativa de golpe ou não é? Essa é a discussão de fundo. E o Supremo entendeu que é. E não foi com voto contrário do Fux não nesse aspecto, porque o Fux condenou pessoas por essa prática. Então ele entendeu que sim, o Brasil passou por uma tentativa de golpe de Estado quando ele condenou 2 indivíduos, Mauro Cid e Braga Neto, se eu não estou enganado. Então essa é a questão de verdade. Agora tem muita narrativa que o pessoal que está atrás de voto, a eleição chegando perto, né? Cada um conta a historinha. É o que mais tem no Brasil, a narrativa e vídeo rodando na rede social. Isso, que é desculpa para não trabalhar. Senador Alessandro, antes de falar em rede social, nós temos problema entre São Cristóvão e Aracaju. E tem muito discurso, muita reunião, e eu sempre defendi aqui, aliás, uma entrevista que fiz com o Dr. Manuel Costa Neto, que foi o juiz da primeira decisão lá em 97, ele disse: olha, isso só resolve com a lei complementar federal. Isso. Caso contrário, não vai resolver, não é caso de ação rescisória, como a Procuradoria do município entrou, enfim. E eu acompanhei que esta semana você esteve com deputados, já existe o projeto de lei complementar. Sim. Qual é a situação? Gostaria que o senhor falasse agora para quem é de São Cristóvão, para quem é de Aracaju, quando é que a gente vai poder resolver de fato esse problema? Essa semana, Fábio, eu fui atrás de acompanhar mais de perto e atuar mais de perto nessa questão. E a gente fez 2 coisas distintas. A primeira delas foi falar com o deputado Hildo Rocha, foi seu contemporâneo do Maranhão,
ele é relator na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara desse projeto que cria essa lei complementar para que as pessoas possam ser ouvidas e para que você tenha... Não é só para esse caso aqui, Não, é para o Brasil inteiro, porque você tem problemas no Brasil inteiro. O Wildo me disse o quê? Que é colega nosso de MDB. Ele disse que na próxima semana ele já vai ter esse parecer pronto, o parecer pela aprovação da lei, em um formato que atende o que Sergipe precisa, o que Aracaju e São Cristóvão precisam, para que você tenha finalmente esse plebiscito. Mas ele tem que ser justo com as pessoas, dando a informação completa. É uma lei que tem que passar Comissão de Constituição e Justiça, plenário da Câmara dos Deputados, depois Senado, quórum qualificado, vai para o Senado, pelo menos Comissão de Constituição e Justiça, depois plenário. Então, com toda boa vontade, isso demora um certo tempo. E envolve interesses de várias cidades. São disputas diversas, não é só uma disputa entre duas cidades na região metropolitana aqui de Aracaju. Então, ao mesmo tempo, eu entrei em contato com a prefeita Emília, com o prefeito Júlio, e informei que entendo que existe um caminho diverso para se fazer, que é o caminho de buscar a justiça com mandado de injunção. O mandado de injunção é uma ferramenta jurídica que serve justamente para suprir lacunas legislativas. Eu tenho direito, não consigo exercer meu direito porque falta uma lei que o Congresso deveria ter feito. No caso, o Congresso está em dívida de fazer essa lei desde a Constituição. Essa dívida, essa mora, como a gente chama lá no direito, já foi reconhecida pelo Supremo, judicialmente. Então, o que falta? Suprir a lacuna. Caminho para fazer isso, mandado de injunção. Hoje tive uma reunião junto com a vereadora Selma França e algumas lideranças de associações daquela região. E a orientação que eu estou dando para essa turma toda e que eu quero ajudar a fazer é que se proponha um mandado de injunção junto ao Supremo Tribunal Federal. Me comprometo, juntamente com a bancada, com quem tiver boa vontade, despachar com os ministros que forem designados para cuidar disso, para quem tem uma decisão judicial específica para este problema, viabilizando quem tem uma consulta pública, um plebiscito, que envolva essa população e resolva isso definitivamente. Ou seja, pela lei complementar, isso envolve o Brasil inteiro, isso vai demandar tempo. Exato. Porque em outras cidades há disputas também. E diversas, envolvendo... Com o mandado de injunção, você resolveria isso pontual, ou seja, aqui e de forma mais rápida. A priori mais rápida. O senhor concorda que fica com Aracaju ou São Cristóvão? Qual é a sua opinião? Eu concordo que o povo escolha. Eu acho que essa é a grande coisa. Ali você tem uma população significativa, cerca de 50 mil pessoas moram ali. Fosse uma cidade, entrava entre as 10 cidades de maior população. Então, eles têm que ser ouvidos. É muito evidente que Aracaju fez investimentos ali e garante uma prestação de serviços que tem muito a melhorar, mas que é toda sustentada por Aracaju. E São Cristóvão vai ter que fazer um esforço grande para abraçar isso. Mas é uma questão de interesse exclusivo, na minha visão, dessas populações. E a lei, a Constituição foi muito sábia nesse sentido. Tem que ouvir as pessoas. Ouvir as pessoas, você vai ter a solução para isso. E a cidade, os prefeitos mostraram, tanto Júlio como Emília, boa vontade para fazer um diálogo. Está faltando isso, você sentar numa mesa e conversar para resolver. Fazer propaganda, fazer videozinho, reunião para poder angariar voto, aí é assim, você está atrapalhando, na verdade, né? Para um pouquinho de politicagem, senta, trabalha, resolve. Eu acho que é uma coisa que pode ser resolvida, como tantas outras no Brasil. Se você parar e trabalhar, resolve. Senador Alessandro, foi de sua autoria também foi apelidado de ECA Digital, o Estatuto da Criança e do Adolescente Digital. A lei foi sancionada pelo presidente Lula. Eu quero que o senhor, de forma resumida, nos diga o que é que muda a partir dessa lei. A gente garante com essa lei, Fábio, que as crianças e adolescentes no ambiente digital sejam devidamente protegidas. Você passa a ter uma obrigação das empresas de identificar se é criança ou adolescente, restringir o acesso deles a conteúdo que não é indicado para a faixa etária, garantir que os pais tenham um controle maior desse conteúdo de uma forma facilitada e, particularmente, não permitir que você tenha a exploração dos dados dessas crianças, a interação deles com adultos não autorizados, num conjunto de fatores que geram um clima e um ambiente muito mais seguro para o desenvolvimento deles. Esses jovens hoje, o Brasil é o segundo país do mundo com mais tempo de tela. Eles vão passar 8, 9 horas do dia ligados em algum dispositivo. Eles têm que ser protegidos. E isso coloca o Brasil, graças a Deus, no mesmo patamar dos países mais desenvolvidos em legislação de proteção à criança e adolescente. E outro ponto muito importante, as empresas entenderam. As empresas já reconheceram a importância da lei, estão dialogando com o governo, a gente ajudou a fazer essa aproximação para que eles dialoguem e estabeleçam critérios para proteger essas crianças o mais rápido possível, porque a cada dia você tem uma tragédia. A cada dia, pelo Brasil afora, você tem uma criança que parte para a automutilação, parte para o suicídio, para o bullying, para o estímulo à violência, tudo aquilo que a gente vê acontecendo e que a gente tem que dar um basta. Acho que foi um bom trabalho, levou 5 anos para colocar isso de pé.
O vídeo do FEL que acelerou esse processo na Câmara dos Deputados foi importantíssimo, mas tinha 5 anos de trabalho, centenas de reuniões. Só funciona na pressão, né? É porque assim, às vezes os parlamentares não prestam muita atenção. Teve o senhor dizendo isso, ou é má vontade, ou é má fé, ou não sabe o que é que está votando. A realidade é essa. Ele não pode, assim, o eleitor tem uma responsabilidade muito grande, porque a cada 2 anos a gente vota. E quando você bota uma pessoa que não tem capacitação para fazer o trabalho e que não tem a responsabilidade de pelo menos contratar uma equipe que faça isso para você, porque você sabe bem, ela tem dinheiro para contratar a equipe. O cara só erra ou porque ele quer ou porque ele foi muito irresponsável. E a gente não pode tapar o sol com a peneira, porque a gente está cuidando da vida das pessoas. Então essa legislação é hoje uma referência mundial no tema, uma legislação muito cuidadosamente feita e que eu tenho certeza vai melhorar a vida das famílias, vai preservar, vai salvar vidas de crianças e adolescentes. É um orgulho muito grande saindo de Sergipe para a gente conseguir dar essa contribuição. Senador Alessandro, para a gente finalizar, eu não podia deixar de dar uma pitadazinha na política, claro, né? O senhor candidato a senador, candidato à reeleição, governador até agora disse que só tem um senador. A outra vez que o senhor esteve aqui, eu perguntei, senador, o senhor não se incomoda não fica com essa demora do governador, a gente sabe a sua relação com ele, continua do mesmo raciocínio, você aguarda a definição do governador? Sim, eu sou muito positivo com as coisas, muito tranquilo. Quem elege é o povo, não é o senador, não é o Fábio, não é o governador. Quem elege é o povo está vendo o trabalho. O governador tem que comandar esse processo, é natural. Ele monta a chapa dele como ele quer, ele define o momento de fazer isso. Eu sigo trabalhando e mostrando meu trabalho e mantendo coerência. O jeito que eu entrei na política é o jeito que eu vou continuar o tempo que o povo de Sergipe entender que eu tenho que continuar. Trabalhando, cuidando de todo mundo, sem perder tempo com picuinha de politiqueiro assim, de plantão, de WhatsApp. E muito importante, sem permitir que a corrupção ocupe espaço. Quando a gente bota ladrão no lugar de poder, o resultado é sempre ruim para o povo. Essa é uma lição que está mais do que aprendida e o povo mostrou que aprendeu. Você tem um estilo diferente, porque o que é que as pessoas dizem de Alessandro? Eu nunca vi ninguém que você era ladrão, Não, Alessandro não dá um sorriso, não fala com ninguém, é muito fechado, não é um político popular. Como é que você avalia esse tipo de comentário que é feito? Com naturalidade, né? É democrático e de fato eu não sou um cara de festa, muito de festa, até porque às vezes você não tem tempo de ir para a festa porque você está trabalhando. Né? Não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, não. Você tem que encontrar um ponto de equilíbrio. Quando você tem a oportunidade, é a melhor coisa do mundo. Quando eu posso ir lá para Socorro, com você, Samuel, Adilson, com toda aquela equipe, e ver as coisas acontecendo, é excelente. Mas às vezes eu tenho que estar. Agora, por exemplo, eu gostaria de estar na segunda-feira aqui em Sergipe para atender o povo, vou ter que estar lá em Brasília porque eu tenho demandas importantes. Vai ser ouvido pela primeira vez um sergipano na CPMI do INSS. Quem é? O presidente de uma das associações, acho que é Carlos, o nome dele, Carlos alguma coisa, vai ser ouvido na segunda-feira. É o de Ubaúba, não? Não é o ex-vereador ainda, mas será. Ele também, eu pedi vai ser ouvido também, eu pedi as quebras, o Lequinho, eu pedi as quebras de sigilo, e pedi todos os extratos de comunicação e pedi a intimação, eles vão ser ouvidos. 4 sergipanos que são envolvidos, que são presidentes de associação, e 2 indivíduos que não são de associação, que é o Lequinho e mais um advogado, eles vão ser ouvidos na CPMI, para que a gente possa apurar exatamente, porque essa turma roubou o dinheiro de aposentado, de pensionista, da vítima mais vulnerável que tem. E eles vão ser responsabilizados e quem está por trás deles também. Segunda-feira é Carlos, é o nome? Acho que é Carlos Augusto, eu posso depois verificar exatamente o nome, eu não lembro agora aqui do nome preciso. Vai ser ouvido? Vai ser ouvido, ele é ligado a uma dessas 2 associações de Sergipe, que foram das mais importantes no roubo, no assalto do INSS. Então já não posso estar aqui, tenho que correr para lá. E isso me tira tempo de estar fazendo esse contato de rua, mas graças a Deus, hoje você tem a comunicação e tem os aliados, tem os parceiros para fazer um pouco esse trabalho por nós. Como é que você avalia as pesquisas? Toda semana sai uma. Rapaz, eu espero muito que as pesquisas repitam o que aconteceu em 2018. Foi que teve em 2018? Relembre-nos aí. Em 2018, você chegou na véspera da eleição, eu estava, acho que era em 5º. Né? Os 2 que estavam em primeiro, nenhum dos 2 foi eleito. E você foi o mais votado. Exatamente, quase o dobro, né, botando com relação ao segundo. Então, pesquisa tem seu momento. As pesquisas de verdade, elas mostram a mesma coisa tem muito tempo. Você tem uma certa estabilidade, as pessoas não estão pensando em eleição ainda de senador. Ainda mais uma eleição de 2 candidatos. Mas a gente tem acompanhado isso, a gente sabe o que a gente faz. E a gente tem um reconhecimento cada vez maior de que é bom ter alguém em Brasília que trabalha para o povo e não trabalha só para o seu bolso ou para os seus amigos. Obrigado pela sua vinda aqui ao Balanço Geral. É sempre um prazer conversar com você, Alessandro. Valeu, até a próxima.